Eu conheci Davi e Mariela um mês antes de me contratarem como babá de sua filha, Irina. Eles moravam em um edifício de apartamentos pré-guerra, em uma rua tranquila, daquele tipo em que árvores maduras se alinham nas calçadas e a fachada era ornamentada, com trabalhos em pedra envelhecida. Por dentro, o apartamento era elegantemente renovado, misturando móveis modernos com características arquitetônicas antigas, como vigas expostas, molduras ornamentadas e pisos de madeira originais. Lembro-me de ter ficado impressionada com o quão bem eles preservaram o caráter do lugar. Naquela noite em particular, Davi e Mariela me receberam à porta com a cordialidade de sempre. Eles estavam indo a um evento em uma galeria e ficariam fora por algumas horas. Conversamos enquanto me mostravam o quarto de Irina, que tinha cerca de 4 anos. O quarto da criança era decorado com tons pastéis suaves, com uma cadeira de balanço antiga em um canto e brinquedos de pelúcia organizados cuidadosamente. Nada parecia fora do comum. Notei que Mariela estava com um sorriso sutilmente nervoso. Ela explicou que Irina estava tranquila naquela noite e alisou a borda de uma colcha no berço, lembrando-me de sua rotina. Jantar às 7, seguido por 1 ou 2 histórias, e cama às 8. Davi acrescentou: "Fique à vontade para pegar algo na cozinha se sentir fome." Ele olhou para o relógio e continuou dizendo: "Não devemos demorar muito." Irina estava brincando tranquilamente com um livro de figuras no tapete e me cumprimentou pelo nome. Lembrava-se de mim de visitas anteriores e parecia calma. Tive a impressão de que gostava de mim o suficiente, o que tornaria a noite bastante simples. Depois que os pais saíram, levei Irina para a sala de estar, para mantê-la ocupada até o jantar. A atmosfera do lugar era agradável. A chuva começava a bater suavemente contra as janelas, criando um clima tranquilo. O apartamento era bastante espaçoso. Um longo corredor levava aos quartos e, ao fundo, algo chamou minha atenção. Havia um biombo decorativo encostado na parede. Atrás dele, eu mal pude distinguir o que parecia ser uma maçaneta. Achei estranho porque não me lembrava de uma porta ali da última vez, mas talvez eu simplesmente não tivesse notado. Afastei o pensamento e me concentrei em Irina. Ela brincava com blocos de madeira e ouvia atentamente enquanto eu lia uma história curta antes do jantar. Era uma criança bem comportada, sem birras ou reclamações. Por volta das 7, esquentei o prato de massa preparado que Mariela deixou na geladeira e Irina comeu em silêncio. Às 8, ela já estava bocejando, então a coloquei para dormir sem problemas. Ela adormeceu com facilidade e eu apaguei a luz do quarto, deixando apenas o brilho fraco de um abajur em forma de corujinha. Com Irina dormindo e a chuva suave lá fora, acomodei-me no sofá da sala, fazendo login na minha Netflix. Meus olhos continuavam vagando para o corredor, mais especificamente para aquele ponto onde pensei ter visto a porta escondida. A curiosidade foi mais forte. Por que esconderiam uma porta atrás de um biombo? Levantei-me, caminhando silenciosamente pelo corredor, tomando cuidado para não fazer barulho e não acordar Irina. De fato, o biombo, pintado com um padrão floral, ocultava parcialmente uma porta estreita. Era pequena, mais parecida com a porta de um armário, e sem decorações evidentes. A maçaneta era antiga, de latão, com um pouco de desgaste. Testei-a suavemente e estava destrancada. Parte de mim dizia para não invadir a privacidade deles, mas outra parte argumentava: eles nunca me disseram para não abrir nenhuma porta. Talvez fosse apenas um armário de roupas de cama ou um espaço de armazenamento. Racionalizei que, se fosse privado, estaria trancado, certo? Então abri a porta devagar. Dentro havia um pequeno vão iluminado por uma única lâmpada no teto, aquelas lâmpadas amarelas antigas. O espaço tinha um leve cheiro de canela e nas paredes pendiam marionetes.
pelo menos uma dúzia delas. Elas estavam penduradas em ganchos, com suas cordas enroladas de maneira ordenada. Eram do tamanho de crianças, vestidas com roupas antigas, ternos em miniatura, vestidos cheios de babados, suspensórios e aventais. Seus rostos eram pintados com um nível de detalhe que me causou um arrepio. Olhos brilhantes, bochechas rosadas e cílios delicados. Cada rosto tinha uma expressão que era quase, mas não exatamente, um sorriso. Meu coração disparou, pois isso era bem bizarro. Nunca soube que eles colecionavam bonecas ou algo assim. As marionetes pareciam antigas, meticulosamente feitas e bem caras. Fora isso, algo na presença delas parecia estranho. A combinação de realismo e o silêncio daquele pequeno espaço me deixou desconfortável. Fechei a porta suavemente e voltei para a sala. Tentei não dar importância. Talvez fosse uma coleção de herança da família ou algo que Davi e Mariela encontraram no depósito antigo do prédio e decidiram guardar. No fim das contas, disse a mim mesma que não era da minha conta. Mas, conforme os minutos passavam, senti um desconforto crescente. Parecia que estava sendo observada. Olhava ao redor ocasionalmente, mas não havia ninguém. É claro, estávamos sozinhas. Para me acalmar, fui verificar Irina. Ela estava dormindo profundamente e até roncando de barriga para cima. Porém, as cortinas do quarto pareciam ligeiramente deslocadas. Parecia que alguém as havia tocado. Supus que uma corrente de ar da janela, ligeiramente entreaberta na sala, pudesse ter causado isso. Sacudi o nervosismo, voltando para o sofá, e abaixei o volume da TV. Cerca de meia hora depois, um som sutil de batidas me fez pular do sofá. Soava como madeira batendo levemente contra madeira. Coloquei a TV no mudo e as batidas persistiam, fracas, mas distintas. Pareciam vir do corredor. Minha mente foi imediatamente para aquela alcova com as marionetes. Ao me aproximar do corredor, as batidas pararam. Prendi a respiração e escutei. Nada. Mas não consegui deixar isso de lado. Eu tinha que verificar. Abrindo a porta novamente, encontrei as marionetes aparentemente rearranjadas. Antes eu tinha certeza de que a com o uniforme azul de marinheiro estava virada para a parede do fundo, mas agora ela estava virada para fora, com a cabeça inclinada como se estivesse olhando para a porta. Outra, com um vestido rosa, tinha o braço levemente levantado, enquanto eu lembrava que seus braços estavam pendurados para baixo. As mudanças eram sutis, mas o suficiente para revirar meu estômago. Minha mão tremia enquanto eu fechava a porta com firmeza dessa vez. Encostei o ouvido na superfície para ouvir, mas havia apenas silêncio lá dentro. Recuei, querendo colocar a maior distância possível entre mim e aquele quarto. Chequei a trava da porta da frente também. Ainda estava trancada. Não havia sinal de um intruso. Será que Irina tinha se levantado e movido as coisas? Pensei. Não. Ela estava dormindo profundamente. As marionetes pareciam pesadas demais para que Irina sequer conseguisse movê-las silenciosamente. Caminhei pela sala de estar nervosa. A chuva lá fora estava ficando mais forte. Agora cada pequeno som parecia ameaçador. Eu estava imaginando coisas. Talvez eu estivesse me lembrando mal de como os bonecos estavam posicionados. Eu queria acreditar nisso. Ainda assim, não conseguia me livrar do desconforto, da sensação de que aqueles olhos pintados de alguma forma pareciam conscientes. Logo ouvi outro som. Um leve baque. Desta vez vinha da direção do quarto da criança. Corri para dentro, preocupada com Irina. Ela ainda estava deitada na cama, intocada, mas percebi, porém, que um dos bichos de pelúcia dela, um ursinho, havia caído da cadeira de balanço para o tapete. Peguei o ursinho, coloquei de volta e sussurrei alguma coisa que não me lembro. Voltando para a sala, tentei assistir TV, forçando-me a focar em algum programa sem sentido.
O som de batidas recomeçou, ainda mais fraco que antes. Porém, disse a mim mesma que não voltaria àquele quarto. Era assustador demais. Eu apenas esperaria os pais voltarem e não faria mais nada. O tempo rastejava e cada minuto parecia uma hora. Olhei para o celular, pois eles me disseram que voltariam por volta da meia-noite. Já passava das 11. Na minha inquietação, arrisquei uma última ida ao corredor. Havia algo que eu precisava confirmar. Colocando a palma da mão naquela porta, senti uma leve vibração, como se algo dentro tivesse se mexido. Recuei, assustada, e a luz sob a fresta da porta piscou ou diminuiu. Não consegui ter certeza. Peguei minha mochila próxima à entrada, sentei-me no sofá novamente e tentei me acalmar lendo notícias no celular. Mas meus olhos continuavam se voltando para aquele corredor. Houve outro leve arranhão. Esfreguei os braços, sentindo arrepios. Por fim, pouco antes da meia-noite, ouvi chaves na porta da frente. Levantei-me aliviada e abri a porta para ver Davi e Mariela. Eles entraram sorrindo, pois estavam molhados de chuva. "Ah, como está a Irina?" Mariela perguntou. "Perfeitamente bem", respondi. Tentei não parecer muito nervosa, mas tenho certeza de que não estava me saindo bem. "Ela está dormindo. Tudo está tranquilo." Davi deve ter percebido algo. "Está tudo bem?" Ele olhou ao redor como se esperasse encontrar uma lâmpada quebrada ou uma bebida derramada, coisas típicas de babás. Respirei fundo. Se eu não dissesse nada, nunca saberiam, mas eu disse: "Desculpe-me, mas isso vai parecer estranho. Aquela porta ali, no final do corredor, atrás da divisória." Eu abri. Algo parece estranho naquele quarto com marionetes. Parei, sentindo-me ridícula no momento em que as palavras saíram. Mariela enrugou toda a testa. "Atrás da divisória?" Ela trocou um olhar com Davi. Davi foi até o corredor e eu o segui a alguns passos de distância. Ele chegou ao final, acendeu uma luz próxima e puxou a divisória para o lado. Eu não conseguia respirar. Não havia porta ali. Apenas uma parede sólida coberta com papel de parede estampado. Fiquei olhando, me sentindo uma completa maluca. Momentos atrás, eu tinha visto uma porta ali atrás. Eu a havia aberto e entrado. Eu havia sentido a maçaneta sob minha mão, mas agora não havia nada além de parede. Mariela se juntou a nós. "Você está bem?" Seu tom era preocupado, como se achasse que eu pudesse estar doente. Eu sei que vi algo." Hesitei, decidi não insistir. Os pais obviamente não viam porta alguma. Talvez fosse um truque de luz ou minha imaginação alimentada pela estranha construção antiga e pela tempestade lá fora. No entanto, ainda me lembrava do cheiro de canela e da textura do rosto pintado da marionete. Olhei para a confusão sincera de Davi e Mariela e percebi que insistir apenas me faria parecer instável. Mariela colocou uma mão em meu braço. "Está tarde, querida. Você estava aqui sozinha na chuva. Deve ter dormido ou se confundido. Nunca tivemos nenhuma porta ali." Assenti e forcei um sorriso. Eu realmente não podia argumentar. Recebi o pagamento pelo trabalho, agradeci pela oportunidade e fui embora. No momento em que saí para o corredor fora do apartamento deles, me senti mais segura. A escada do prédio estava escura, mas normal. Na rua, a chuva tinha diminuído para um chuvisco, mas caminhei para casa rapidamente, olhando por cima do ombro de vez em quando. Cerca de uma semana depois, Davi e Mariela, surpreendentemente, me pediram para ser babá novamente. Achei que não fariam isso depois das loucuras que eu havia dito, ou pelo menos era assim que soava para mim na época. Mesmo assim, eu não podia voltar lá. Simplesmente menti e disse que estava ocupada. Não conseguia tirar da cabeça o medo de que, se voltasse lá,
e deitasse no sofá depois de colocar a criança para dormir, veria aquela porta novamente. Nisso saberia uma de duas coisas: ou há algo de errado com aquele apartamento, ou eu estou louca. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho aqui no YouTube e dizer que essa não é uma história minha, mas sim do meu pai. Para que fique melhor o entendimento, irei escrevê-la na primeira pessoa. Espero que gostem. Meu nome é Cláudio e trabalho há 22 anos como pedreiro. Aprendi tudo o que sei com meu pai. Embora o corpo às vezes reclame, sempre gostei da sensação de fazer algo útil aqui na terra. Não tem coisa melhor do que receber elogios das pessoas aqui do povoado pelos trabalhos prestados. Vou contar uma experiência que vivi há algum tempo, durante uma entrega que precisávamos realizar. Foi num período fraco de trabalho e precisei arrumar um emprego com um conhecido. Naquela tarde, o chefe me pediu para levar tijolos a um pomar de mangas nos arredores do povoado. Normalmente, isso era algo que ele fazia, mas por questões pessoais, não podia ir e precisava de alguém de confiança. Aceitei sem pensar muito e me designaram Roberto, a quem chamamos de Faquinha. Carregamos os tijolos no caminhão e antes que percebêssemos, já estávamos na estrada. Subi e Faquinha se acomodou ao meu lado. O sol começava a se pôr e sabíamos que precisávamos nos apressar para voltar antes de anoitecer. À medida que deixávamos o povoado para trás, o caminho se tornava cada vez mais deserto. O cenário era de campo aberto com algumas árvores espalhadas, até que as plantações de manga começaram a surgir, rodeando os pomares. O motivo de estarmos levando os materiais é que o proprietário queria construir um pequeno depósito para guardar ferramentas, fertilizantes e outros equipamentos necessários à colheita. Depois de um bom tempo enfrentando buracos e silêncio, chegamos à entrada. O céu estava tingido com aquelas cores lindas da tarde. Lembro-me bem disso, pois fiquei olhando enquanto abria aquele portão gigante de ferro. O pomar era cercado por mangueiras que formavam uma espécie de túnel, e enquanto avançávamos, o ar ficava impregnado pelo aroma doce das frutas. Estacionei no local indicado, próximo a uma árvore com um lençol azul pendurado em um galho. Com um gesto de cabeça, indiquei a Faquinha que começássemos a descarregar os tijolos baiano. Faquinha é meio mole e estava esforçando-se para não reclamar. Respirava pesado cada vez que baixava uma carreira de tijolos. Íamos empilhando com cuidado no lugar indicado, e foi então que percebi algo estranho. Enquanto ajeitávamos as últimas pilhas de tijolos, achei ter visto uma figura alta e esguia entre as árvores. No início, pensei que fosse apenas uma sombra, talvez um tronco torto ou um galho mais destacado. Conforme continuávamos a empilhar, olhava de relance na mesma direção, mas a sombra permanecia ali, imóvel, sempre à mesma distância. Faquinha também parecia observar de canto de olho, embora tentasse disfarçar, e nenhum de nós dizia nada. À medida que o céu escurecia, a figura ficava mais difícil de distinguir, mas o temor de que fosse algo além de uma árvore não desaparecia. Eu estava meio receoso, mas me concentrei no trabalho, descarregando tijolo após tijolo sem olhar para as árvores. Faquinha fazia o mesmo, e seu silêncio deixou claro que também estava inquieto. Quando terminamos, fechei a caçamba do caminhão, enquanto Faquinha já me aguardava no banco do carona. Revisei tudo uma última vez para garantir que não deixássemos nada para trás. Nisso tomei coragem e olhei em direção às árvores. A figura ainda estava lá, imóvel, alta e magra como antes, mas parecia um pouco mais próxima. Engolindo em seco, subi no caminhão rapidamente, liguei o motor e os faróis iluminaram o caminho à frente. Enquanto avançávamos, olhei pelo retrovisor.
Entre as sombras do pomar, a figura permanecia, quase invisível na escuridão, mas sua altura a fazia se destacar. Chegamos à saída, e ao cruzar o portão, desci para fechá-lo antes de partir novamente. Continuamos e eu tentava manter os olhos na estrada, com as mãos firmes no volante, mas percebia que Faquinha observava atentamente pelo retrovisor. Sem dizer nada, fiz o mesmo, e foi então que notei algo estranho atrás do caminhão. Uma sombra parecia se mover à margem da estrada, acompanhando nosso ritmo. À medida que avançávamos, o vulto também avançava, mantendo-se à mesma distância. Me arrepio por inteiro ao me lembrar disso, pois Faquinha, com o rosto pálido, me olhou de lado, dizendo em tom baixo que algo estava nos seguindo. Pisei no acelerador, tentando aumentar a distância, mas a sensação de que aquilo continuava ali, à mesma distância, não desaparecia. Ouvi Faquinha orar bem baixo, como se tentasse se proteger do que via. Já eu dizia a mim mesmo que se ignorasse aquela coisa e focasse na estrada, ela simplesmente sumiria. Bastava manter o olhar fixo no caminho e seguir em frente sem dar atenção. De repente, um pequeno clarão surgiu na traseira do caminhão. Foi tão breve que por um momento achei que tinha imaginado. A luz foi intensa, mas durou apenas um piscar de olhos. Quando olhei novamente para o espelho, meu corpo inteiro ficou tenso. Os clarões continuavam, cada um mais forte que o anterior, iluminando partes da estrada à nossa frente. O brilho aumentava a cada rajada, e entre os lampejos, o caminho parecia embaçado. O clarão seguinte foi o mais forte, como se toda a noite tivesse explodido por um instante, mas subitamente, tudo desapareceu. A luz sumiu e as sombras ao nosso redor pareciam ainda mais densas. Fiquei imóvel, com os olhos presos ao retrovisor, tentando encontrar algum vestígio, algum movimento, qualquer sinal de que aquilo ainda estava lá. Porém não havia nada, apenas a estrada escura cercada por árvores. No restante do trajeto, minha imaginação parecia conspirar contra mim. Eu enxergava formas em cada pedaço de terra, e à distância, entre as árvores que margeavam a estrada, algo parecia se mover. Me esforcei para me concentrar, repetindo que era apenas uma ilusão, mas minha mente insistia em projetar aquela figura atrás do caminhão, como se algo estivesse deslizando entre as árvores, nos seguindo. Faquinha, ao meu lado, parecia tão perturbado quanto eu. Sua respiração pesada deixava isso evidente. Quando as luzes do povoado começaram a aparecer ao longe, um alívio tomou conta de mim. Cada metro que nos aproximava da civilização fazia com que a sensação de segurança aumentasse. Ainda assim, Faquinha me perguntou nervoso o que era aquilo que havíamos visto. Eu não soube o que responder, pois nada fazia sentido. Na verdade, tudo parecia um sonho. Essa experiência foi algo que compartilhei apenas com pessoas próximas. O encontro com aquela criatura que nos seguia naquela noite é difícil até de narrar, e às vezes eu mesmo me perco nos detalhes. Se não fosse por Faquinha, talvez eu tivesse me convencido de que era tudo coisa da minha cabeça. No entanto, o jeito como aquelas luzes brilhavam atrás do caminhão, o movimento anormal daquela criatura e a maneira como ela ficou parada na escuridão permanecem claros em minha memória. Soube depois de outro caso semelhante ocorrido anos antes. Um rapaz perdeu seu cavalo e entrou no meio do cafezal. Segundo ele, viu um ser vermelho e cabeludo em cima de uma árvore. Havia algo profundamente estranho no jeito como ele olhava e sorria, algo que parecia completamente de outro mundo. Não perdeu tempo e meteu o pé dali, deixando para procurar seu cavalo no outro dia. Bom, não vou entediar vocês mais do que devo. Esse é o relato do meu pai, e só espero um dia encontrar alguém que tenha passado por algo semelhante. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando.
Agora continuamos. Quando comprei minha primeira casa, eu tinha apenas 27 anos. Havia economizado por anos e, mesmo sendo apenas um lugar pequeno e modesto, estava orgulhoso dela. Porém, me mudar para lá foi uma grande adaptação. Eu tinha vivido com meus pais minha vida toda, junto com 3 irmãos e 2 cachorros. A casa era barulhenta, sempre cheia de vida, mas agora era silenciosa, muito silenciosa. Isso foi, honestamente, a parte mais difícil da transição, a falta de ruído. Morar sozinho parecia estranho, e no início eu não tinha certeza se algum dia me acostumaria. Tenho certeza de que qualquer um que tenha passado de viver com a família para viver sozinho entende do que estou falando. Uma coisa que eu amava na minha casa era a varandinha no 2º andar. Não se engane, não sei nem se dá para chamar de varanda. Era tão pequena que mal dava para ficar de pé e não tinha espaço para colocar sequer uma cadeira. Mesmo assim, eu ia lá quase todas as noites depois do trabalho para relaxar e clarear a mente. Bom, eu fumava com frequência, mas odiava o cheiro, então fumar dentro de casa estava fora de questão. A varanda era perfeita por esse motivo. Eu não precisava sair completamente de casa para fumar. Vou descrever o layout da propriedade para que o que vou contar faça sentido. O quarteirão onde eu morava era bem comum, com casas lado a lado por toda a extensão. A rua atrás da minha era exatamente igual, o que significa que as casas compartilhavam os quintais, se não fossem pelas cercas de 3 metros de altura delimitando os terrenos. Da minha varanda, eu conseguia ver o quintal do meu vizinho de trás. Na verdade, dava para ver o quintal inteiro. Depois de algumas semanas, percebi que tinha conhecido quase todos os vizinhos, exceto ele. Pensando bem, acho que nunca tinha visto aquele vizinho, muito menos conversado com ele. Ele nunca acenava e nunca aparecia. Eu também nunca o via no quintal ou na janela do quarto. Nada. Era como se ele não existisse. Se não fosse pela luz ocasional acesa no quarto à noite, eu teria assumido que o lugar estava desocupado. Cheguei a pensar que talvez fosse uma pessoa idosa morando ali, já que a grama parecia não ser cortada há anos e nunca havia barulho vindo do quintal. Depois de mais uma semana, a curiosidade falou mais alto e decidi me apresentar e pelo menos ver o rosto do meu vizinho. Num sábado, dei a volta no quarteirão e fui até a casa dele, esperando bater na porta e talvez trocar algumas palavras. Chegando lá, a casa estava em péssimo estado. Na verdade, péssimo era pouco. Parecia completamente abandonada. O jardim estava um caos, tomado por ervas daninhas, e a casa inteira parecia ignorada há anos. A tinta estava descascada, algumas partes da estrutura estavam danificadas e o caminho até a porta estava com muito mato. A campainha estava quebrada, então bati forte na porta algumas vezes e esperei. Nada. Fiquei sem graça parado ali, começando a pensar que talvez o lugar realmente estivesse vazio, mas então vi um leve movimento atrás da cortina da janela. Foi rápido, como se alguém estivesse espiando. Aquilo bastou para mim. Alguém estava ali me observando, mas não abria a porta por algum motivo. Virei-me para ir embora, quando de repente a porta se abriu com um estrondo, batendo na parede como se alguém a tivesse escancarado de raiva. Fiquei assustado, totalmente pego de surpresa. Quando me virei, dei de cara com uma idosa asiática parada na entrada, me encarando. Ela era baixinha, com cabelos grisalhos presos num coque. Sua pele era enrugada, mas de algum modo tensa, como se ela estivesse contraindo os músculos do rosto, se é que isso faz sentido. Seus olhos estavam arregalados, assustadoramente arregalados. Não vou mentir, fiquei perturbado só de olhar para ela. Havia algo de errado nela, pois parecia que estava sob efeito de alguma coisa. Ela não disse uma única palavra, apenas ficou lá, me encarando sem expressão,
Depois de um tempo, limpei a garganta e me apresentei como seu novo vizinho. Depois de alguns segundos, ela disse que seu nome era Priscila e deu um meio sorriso. E foi isso. Ela nem perguntou meu nome, só ficou ali, me observando. Balancei a cabeça, meio sem saber o que dizer, e me virei para ir embora. Saí de lá e nem ouvi a porta se fechar atrás de mim, mas não quis olhar para trás. Mais tarde, naquela noite, fui para minha varanda como de costume, tentando esquecer o encontro estranho. Naquele momento eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Quando olhei para além do parapeito, lá estava ela, aquela mulher esquisita de mais cedo, parada bem no meio do quintal, olhando diretamente para a minha casa. Ela não se mexia, não chamava, apenas ficava ali, encarando. Foi um daqueles momentos em que você se pergunta se realmente está vendo o que acha que está vendo. Eu não sabia se deveria dizer algo, acenar ou fingir que não a tinha notado. Eu não sabia como lidar com aquilo. Voltei para dentro e tentei me convencer de que ela só tinha algum problema mental e que não valia a pena me preocupar com uma velhinha inofensiva. Mas não parou por aí. Na noite seguinte eu a vi de novo, mas dessa vez ela estava se movendo de uma janela para outra dentro da casa, me observando de cada uma delas. Embora eu tenha fingido não perceber, parte de mim sentia que ela sabia que eu sabia que estava sendo observado. Eu estava torcendo para que ela parasse, mas não parou. Ela ainda estava me olhando quando terminei de fumar e entrei. Por curiosidade, espreitei por uma das minhas janelas cerca de 20 minutos depois para ver se ela ainda estava olhando para minha casa. Para meu horror, ela estava. Liguei para meu pai para tratar de alguns assuntos e mencionei isso, onde ele disse que ela provavelmente tinha demência ou algo assim e que provavelmente era só uma pessoa solitária ou confusa. Ele me disse que eu deveria sentir pena dela. Era meio difícil sentir pena de alguém que estava basicamente me perseguindo, mas meu pai conseguiu me acalmar. Algumas noites se passaram sem que nada de estranho acontecesse. Eu não a via no quintal ou em nenhuma das janelas. Comecei a pensar que talvez meu pai estivesse certo e comecei a me sentir aliviado por não ter feito nada drástico. Isso até uma manhã, quando encontrei uma meia feminina suja no meu lado da cerca, simplesmente jogada no meu quintal. Fiquei encarando aquilo, sentindo um frio na espinha. Não era mais apenas comportamento estranho. Ela tinha estado na minha propriedade. Eu não sabia o que fazer. Não queria confrontá-la, mas começava a achar que não podia mais ignorar. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, a campainha começou a tocar. Não uma nem duas vezes, mas pelo menos uma dúzia de vezes, uma atrás da outra. Eu nem precisava olhar, sabia que era ela. Ainda meio sonolento, eu não estava pensando com clareza. Estava mais irritado do que assustado. Levantei-me, vesti uma camisa e fui até a porta, dizendo a mim mesmo que apenas pediria para ela me deixar em paz. Era hora de lidar com a situação. Hoje, olhando para trás, fico envergonhado de quão despreocupado fui em relação a tudo isso. Não quero nem dizer que fui ingênuo, mas não consigo pensar em outra palavra para descrever minha atitude. Assim que abri a porta, ela se lançou contra mim. Ela correu em minha direção com uma faca de cozinha na mão e com o rosto distorcido de raiva. Ela começou a gritar, berrando algo sobre como eu tinha tirado o filho dela. Mal tive tempo de processar o que estava acontecendo. Agarrei o braço dela, consegui tirar a faca de sua mão e a imobilizei no chão. Ela era fácil de dominar, mas isso não tornava a situação menos aterrorizante. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam enquanto a segurava e chamava a polícia. Ela continuava gritando coisas sem sentido sobre o filho e dizia que ia me matar. Em um momento tentou me morder, mas eu não ia soltá-la até a polícia chegar. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida.
Ela nunca parou de gritar ou se debater durante todo o tempo. Quando a polícia finalmente chegou, eles a contiveram e a colocaram em um dos carros de patrulha. Ela gritava sem parar, e eu ainda conseguia ouvir seus gritos mesmo depois de a colocarem no carro. Nunca tinha ficado tão assustado na minha vida. Os policiais verificaram se eu estava bem e disseram que ela seria enviada para algum tipo de instituição psiquiátrica. Nunca mais a vi depois disso. Esse incidente ainda pesa muito na minha mente e definitivamente me tornou uma pessoa mais paranoica e cautelosa. Acabei me mudando de lá em menos de um ano. Meu nome é Bianca e também tive um encontro com o paranormal. Nos meus tempos de adolescente, eu e uma amiga decidimos procurar um trabalho de meio período promovendo uma marca de pasta de dente. Tínhamos que visitar casas e realizar pesquisas de satisfação. Algumas noites antes de começarmos, comecei a ter uma série de pesadelos, um atrás do outro, mas não entendia o motivo nem de onde vinham. Em uma dessas noites, sonhei que estava escondida em uma caminhonete vermelha de cabine dupla. 2 homens estavam na parte da frente. Quando eles pararam e desceram do veículo, aproveitei para sair correndo e tentar escapar, pois sentia que queriam me machucar. Foi quando ouvi o grito de uma mulher pedindo ajuda. Olhei para trás e vi os 2 homens segurando os braços e as pernas de uma garota. Eles a levaram para dentro de um galpão, onde a amarraram. Eu observava tudo por uma janela. Ela me olhou diretamente e disse algumas palavras, mas por mais que tentasse, não conseguia entender. Acordei nesse momento com um mal-estar que me acompanhou por dias. Uma semana depois, tivemos que visitar um bairro muito conhecido na cidade onde eu morava. Quando chegamos, minha amiga e eu nos separamos para realizar as visitas. Comecei a bater de porta em porta, e em uma das casas saiu uma senhora que, apesar de jovem, tinha uma expressão de profundo cansaço e olheiras muito marcadas. Perguntei se poderia fazer uma pesquisa e ela concordou. Ela pediu para que eu entrasse, pois iria apagar a água que estava no fogão. Notei uma tristeza profunda nela e um desejo enorme de falar e de ser ouvida. Acho que foi por isso que aceitou a pesquisa. Ao entrar, percebi algo na sala. Uma foto enorme de uma debutante, a mesma garota que eu tinha visto nos meus sonhos. Um arrepio percorreu meu corpo e meus nervos começaram a ficar à flor da pele. Quando a senhora voltou, tive coragem de perguntar quem era a menina da foto. Ela respondeu que era sua filha, que estava desaparecida há meses e que a dor estava a enlouquecendo. Eu não soube o que fazer nem o que dizer. Meu sonho não tinha nenhuma informação útil para ajudá-la, e eu tinha certeza de que ela não acreditaria em mim e pensaria que eu era louca. Decidi não dizer nada, mas até hoje não superei essa experiência. Sou o Luiz. Tenho 22 anos e trabalho em um McDonald's aqui nos Estados Unidos. Para ser sincero, esse não é o trabalho dos meus sonhos, mas não é tão ruim assim. Aqui acontecem algumas situações frustrantes, embora pequenas, como clientes que pedem mudanças no pedido na última hora, crianças correndo por toda parte e o clássico estresse dos turnos noturnos. No entanto, houve uma experiência em particular que vivi e da qual não consigo parar de pensar. É algo que até hoje me deixa muito perturbado. Isso aconteceu há alguns meses, em um desses turnos tranquilos que de repente ficam pesados porque já é tarde e tudo o que você quer é ir para casa. Eu estava encarregado de limpar a área de jogos, aquela com os escorregadores, túneis e a piscina de bolinhas.
Era tarde e normalmente nessa hora já não há muitas crianças, pois as famílias começam a ir embora. Porém, naquele dia, ainda havia algumas por lá. Sei que chegou uma senhora com 3 crianças, 2 meninas e um menino. Não eram muito grandes. A mais velha devia ter uns 7 anos, o menino uns 5 e a mais nova, aproximadamente 4 anos. A senhora deixou as crianças brincarem enquanto ela se sentava em uma das mesas. As crianças pareciam normais, riam e corriam por toda parte, como qualquer criança faria. Eu estava limpando perto da entrada da área de jogos e observava de relance enquanto fazia meu trabalho, porque gostava de ouvir as risadas delas. No entanto, algo chamou minha atenção. Apesar de serem apenas os 3 na área, as meninas pareciam estar tramando algo. Enquanto o menino brincava feliz, jogando bolinhas, as meninas de repente ficaram sérias. A mais velha sussurrou algo no ouvido da mais nova. Comecei a ficar preocupado quando parecia que elas estavam discutindo algo em voz baixa. A menor respondia com uma expressão um pouco assustada, como se a mais velha estivesse realmente tramando algo. E então, algo perturbador aconteceu. O rosto da irmã mais velha mudou. Ela ficou séria, quase irritada, enquanto olhava para a área de bolinhas onde estava o irmão. Nesse momento, parei o que estava fazendo para observar melhor, porque o ambiente ficou estranho. Não sei como explicar, mas parecia que algo não se encaixava. Alguns minutos depois, a senhora chamou os filhos, pois já era hora de ir embora. As 2 crianças pequenas saíram correndo até ela, mas a menina mais velha não. Ela ficou na área de bolinhas. Aproximei-me e disse: "Ei, sua mãe está te chamando. É hora de ir embora." A menina olhou para mim, mas não disse nada. Apenas permaneceu ali, sentada entre as bolinhas, como se não quisesse se mexer. Fui até a senhora e avisei que sua filha ainda estava na área de bolinhas. Ela me olhou confusa e respondeu: "Não, só são esses 2. Na hora pensei que ela estava brincando ou que eu não tinha entendido direito, então insisti: "Mas, senhora, sua filha mais velha ficou na área de bolinhas. Ela só não quer sair." A senhora balançou a cabeça, parecendo desconfortável, e disse: "Eu só vim com meus 2 filhos. Não há mais ninguém." Naquele momento fiquei completamente confuso. Voltei para a área de jogos para procurar a menina, mas quando cheguei não havia mais ninguém lá. Revisei cada canto, o escorregador, os túneis, as esquinas, tudo. Era como se a menina nunca tivesse estado ali. Voltei para falar com a senhora, ainda confuso, e contei que não via mais a menina. Então algo estranho aconteceu. A senhora me perguntou como era a menina que eu tinha visto. Eu a descrevi. Cabelo longo escuro, pele parda, vestindo uma camisa da Barbie cinza com sapatos pretos. Quando terminei, a expressão dela mudou completamente. Ela ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma, e me pediu para repetir a descrição. Quando o fiz, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Essa descrição combina exatamente com a amiga imaginária da minha filha. Eu não sabia o que dizer, mas então ela começou a contar mais. Segundo ela, a filha vinha falando de uma amiga imaginária há meses. Ela a chamava de Luana e dizia que brincavam juntas. No começo, a família não deu muita importância, achando que era algo típico de crianças. Mas as coisas ficaram estranhas. A menina dizia que Luna pedia para ela fazer coisas ruins, como quebrar objetos ou maltratar o irmão. Além disso, a criança começou a dizer coisas que não eram próprias para sua idade, como frases cheias de ódio e de cunho sexual, coisas que pareciam vir de algo muito sombrio. A mãe contou que já haviam levado a menina ao psicólogo, mas os médicos não encontraram nada fora do comum. Quando descrevi a menina e a mãe reagiu daquela forma, percebi que algo realmente estranho estava acontecendo.
Desde essa noite não consigo deixar de pensar no que aconteceu. Era um espírito, um demônio ou apenas imaginação minha? Essa experiência me deixou cheio de perguntas. O que vocês acham? Essas coisas podem realmente acontecer? Alguma entidade pode seguir uma criança, fingindo ser um amigo imaginário? Desde pequena, eu notava que em casa o Natal era comemorado de forma diferente. Enquanto meus amigos ficavam animados ao ver o Papai Noel nas lojas ou ao receber presentes, na minha casa era sempre distinto. Havia uma calma. Nada daquela história de que, naquela noite, Papai Noel traria presentes porque nos comportamos bem. Com o passar dos anos, eu e meus irmãos nos acostumamos. Meu nome é Paulina, e o que vou contar foi algo que minha mãe me relatou há alguns anos, quando perguntei por que não comemorávamos o Natal como as outras crianças na minha infância. Segundo ela, o povoado onde cresceu estava cheio de superstições. Minha mãe tinha 17 anos quando algo aconteceu na comunidade dela. Eles moravam a cerca de 3 quilômetros da cidade mais próxima. Então seus pais iam até a cidade comprar os presentes que colocavam sob um pinheiro natural, decorado com esferas, luzes e cabelos de anjo. Ela ria ao contar que aquilo parecia teias de aranha, que picava muito e deixava a pele avermelhada. Ninguém queria colocá-lo, mas por ser a mais velha, sempre era ela quem tinha que decorar a árvore com aquilo. O povoado tinha pouca eletricidade, e a iluminação pública cobria apenas algumas ruas, pois a modernidade estava começando a chegar. Assim, quando as luzes eram apagadas, o povoado mergulhava na escuridão. Naquele Natal de 85, começou a circular um rumor. Tudo vinha de um jovem chamado Alberto, que, segundo diziam, havia perdido a sanidade. Apesar de sua suposta loucura, Alberto dizia a verdade. Ele falava de um Papai Noel que não era dos contos ou do sorriso bondoso, mas de alguém que vagava pelas ruas em busca de almas. Esse Papai Noel não trazia presentes nem alegria, mas sim uma presença sombria. Um ser com uma sombra assustadora, um sorriso aterrorizante, olhos escuros e um traje vermelho sujo, mais parecido com trapos. Alberto dizia que ele levava consigo aqueles que viviam com crueldade e maldade no coração. Embora quase todos o chamassem de doido da cabeça, ninguém descartava totalmente que houvesse algo de verdade em sua história. Ele afirmava ter visto esse Papai Noel levar a alma de sua avó em um Natal. Eu me arrepiava ao ouvir minha mãe contar com seriedade sobre como Alberto repetia essa história todos os anos, enquanto vagava pelo povoado com um olhar perdido. Segundo ele, sua avó era uma mulher de caráter terrível, conhecida pelo desprezo com que tratava os filhos, netos e até os animais. Sua crueldade era tanta que até os vizinhos evitavam cruzar com ela. Quando criança, Alberto presenciava em silêncio como ela maltratava todos ao seu redor, especialmente nos dias que antecediam o Natal. Uma noite 25 de dezembro, algo mudou. Alberto sempre dizia que foi a única vez que viu medo nos olhos de sua avó, como se ela pudesse sentir a presença daquele Papai Noel sombrio. A noite estava fresca e Alberto, ainda menino, permaneceu acordado. Ele nunca esqueceria aquela noite, pois, segundo ele, aquela coisa veio. Da sua cama ouviu sua avó gritar desesperadamente, como se algo invisível a estivesse arrastando. Ninguém correu para ajudá-la, e ele, apavorado, apenas se escondia sob as cobertas. Na manhã seguinte, a encontraram morta em sua cama, com uma expressão de terror congelada no rosto. Apesar de tudo, poucos acreditaram em Alberto. Porém, no ano seguinte, outro evento semelhante ocorreu. Ezequiel, um jovem que havia espancado a própria mãe,
desapareceu misteriosamente. Segundo relatos, ele gritou de forma terrível no dia 24 de dezembro e sua mãe afirmou ter visto um homem de vermelho levar o filho embora. Minha avó dizia que a morte assumia a forma do que mais tememos. Talvez, no caso deles, fosse a figura clássica do Papai Noel. Por isso, minha mãe nunca teve imagens ou representações desse personagem em nossa casa. Às vezes, as lendas do povo têm mais verdade do que imaginamos. Desejo um Feliz Natal a todos do canal.